Reverbere, o podcast do Portal LC. Aqui, os professores Daniel Barral, João Domingues, Rafael Sérgio de Oliveira e convidados tratam de temas atuais em matéria de licitação e contrato. Olá, sejam todas e todos muito bem-vindas e muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Reverbere, o podcast do Portal LC. Falamos diretamente dos estúdios da Omnivídeos. Eu sou Rafael Sérgio de Oliveira e estou aqui com meu querido amigo, professor João Domingues. Tudo bom, João? Saudar nossa audiência aí, por favor. Fala, Rafa. Tudo jóia, tudo tranquilo. Estamos aqui para mais um debate, né? Vamos voltar a falar do tema que a gente falou no episódio anterior. Então, gente, esse é o nosso episódio de número 22 e a gente está aqui para conversar com vocês mais uma vez sobre a regra de transição entre as leis 8666, 10520 e 12462 e a nova lei de licitações, a lei 14133 de 2021. Este é o nosso episódio de número 22 e no episódio de número 21 nós também falamos sobre esse tema. Só que nós tratamos naquele episódio anterior sobre o Acórdão 507/2023 do Tribunal de Contas da União, que trouxe a determinação, ainda com base na redação originária do artigo 193 da Lei 14133, trouxe que deveria haver a opção por licitar no processo até 31 de março de 2023, passado, mas em 31 de março de 2023, nós tivemos a medida provisória número 1167, para falar em outras palavras, de 31 de março de 2023, que veio a prorrogar o prazo de revogação das leis 8666, a lei 10520, que é a lei do pregão, e a 12462, que é a lei do RDC. Chegamos até aqui agora, então, para gravar outro podcast para tratar da regra de transição da medida provisória. Nos termos da medida provisória 1167, de 31 de março de 2023. Eu queria começar dizendo que essa medida provisória, ela então veio para alterar o artigo 191 e o artigo 193 da Lei 14133. Muita gente fala, olha, essa lei ela versou sobre a vigência da 14133. Não. Vamos lembrar que o que a gente está falando é da vigência da 8666. A questão é que o artigo 191 coloca que, enquanto vigente a 8666, 10520 e a 12462, haveria a opção por licitar em um regime, o novo, por exemplo, ou em outro, o antigo, calcado nessas leis. E aí, a interpretação do 191 estava vinculada a 193, que dizia que essas leis 8666, a 10520 e a 12462 vigorariam até 2 anos, né? Contados da data da publicação da Lei 14133, 1º de abril de 2021, então iria até 1º de abril de 2023, passado, inclusive. E aí veio a medida provisória para dizer, opa, não é isso. Primeiro vamos falar da alteração, então, do artigo 193, que é o seguinte, diz ele que a medida provisória, que diz o artigo 193 agora, melhor, o artigo 1º da medida provisória, que altera o artigo 193, diz ele que essas leis, né, a lei 8666, a lei 10520 e os artigos 1º a 47A da 12462, segundo a nova redação, né? Essa nova redação, esses dispositivos devem vigorar agora até
30 de dezembro de 2023. Então, o artigo 193 da 14133 ficou, gente, com a seguinte redação, só para que vocês possam acompanhar aqui. Ele ficou com a seguinte redação. Ele trouxe a redação que diz: revogam-se em 30 de dezembro de 2023. Então, em 30 de dezembro de 2023, eu prefiro dizer, né, numa condição, porque é uma medida provisória, pode ser que até lá saia outra medida provisória, ninguém sabe o que vai acontecer, mas estaria revogada em 30 de dezembro de 2023, a Lei 8666, a Lei 10.520 e os artigos 1º e 47A da Lei 12.462 de 2011. Deu uma sobrevida, né? Ele deu uma sobrevida, muito bem colocado. E esse é o prazo que essas leis estarão vigorando. Então perceba, quem nos assiste e quem nos escuta, que não houve alteração quanto à vigência da Lei 14.133. A vigência da Lei 14.133 está tratada no artigo 194, que na redação original diz: esta lei entra em vigor na data de sua publicação, 1º de abril de 21, Isso. e que não houve qualquer alteração. Certo? Perfeito. Aí o que foi que houve de alteração, meu amigo? Também o artigo 191. Ele cria as regras de utilização das leis que vão perder a vigência em 30 de dezembro. Ele cria a regra de utilização. Aí nós vamos falar da tal regra de transição. Da tal regra de transição. João, para você... Vamos falar da regra primeiro? Isso, vamos falar. Qual é a regra? O artigo 191 coloca que até o decurso do prazo de que trata o inciso 2 do artigo 193, ou seja, até 30 de dezembro de 2023, a administração poderá optar por licitar ou contratar diretamente, de acordo com esta lei ou de acordo com as leis citadas no referido inciso. Desde que, e aí, gente, é um avanço para mim, porque nós temos agora, numa lei, é fato que é uma medida provisória, mas que tem força de lei e que tende a se transformar em lei, Convertida, né? ser convertida em lei. O inciso 1 diz: a publicação do edital ou do ato autorizativo da contratação direta ocorra até 29 de dezembro de 2023. E a opção escolhida seja expressamente indicada no edital ou no ato autorizativo da contratação direta. Então, João, você percebe que não mudou muita coisa, não. Sim, não mudou em termos de você pensar em termos de fazer a licitação com a partir da 8.666, 10.520 ou 12.462. Mas para mim tem uma outra coisa que para mim é mais importante, né? Você vai fazer essas contratações com base nas leis vigentes. A regra de transição anterior trazia para uma situação que eu te instruía um processo até 31 de março. Eu instruía, não. Eu instaurava. Instaurava e depois instruía o processo, fazia a instrução dele. Mas eu instaurava até 31 de março. Isso. E dizia que queria optar pela 8.666 ou 10.15. Isso. A opção, segundo a interpretação dada pelo parecer 6, a manifestação da autoridade competente já era a opção, digamos assim. Isso. E aí, só que quando eu fosse fazer a licitação, a instrução processual naquela contratação... Já era outra lei. Não, a lei 8.666 não estava mais vigente. Não estava mais vigente, já era outra lei que vigorava. Isso, mas eu faria as contratações com base numa lei que já está revogada. Então, assim, é algo meio estranho ao direito, né? Então, eu acho que se você perguntar para mim, Rafa, João, você preferia a regra de transição estabelecida pelo Acordo 507 de 2023 plenário ou a medida provisória? Eu te respondo que eu prefiro a medida provisória. Sob qualquer perspectiva, eu prefiro a medida provisória. Sob qualquer perspectiva, gente, eu prefiro a medida provisória. E assim, eu acho que quem era a favor da regra de transição, em tese, não poderia ser contrário à edição da medida provisória.
Eu entendo que não. Sei. O que eu acho é o seguinte, na minha avaliação, primeiro, vamos discutir aqui um ponto, que é a prorrogação. Que eu vi, muita gente foi contra, criticou e tudo mais. E eu acho, óbvio, não quero aqui, como é que eu digo, censurar ninguém. É apenas uma questão de colocar aqui, na minha avaliação, ela era até uma questão de uma sensibilidade política. Porque eu percebi, de um tempo para cá, que muitos estados e municípios não estavam conseguindo elaborar seus regulamentos porque os regulamentos federais que estavam saindo estavam a dizer, olha, tem de obedecer o modelo federal se a contratação do estado ou do município for com recursos decorrentes de transferência voluntária da União. Então, aí muitos municípios dizem que se eu parto na frente e faço meu próprio regulamento, o que é que vai acontecer? Eu vou ter de ficar uma hora no meu regime e uma hora no regime da União. E nós aqui estamos preferindo ser aderente ao modelo federal, fazendo as adaptações possíveis. Perfeito. E eu acho isso, inclusive... Eu acho que isso, inclusive, foi até estimulado pelo federal a partir do momento que faz essa condicionante, que há uma razão para ser e há um motivo bom para isso, que é você ter um ordenamento jurídico nacional harmonizado. É muito ruim, sobretudo para o empresário, isso é até custoso para o empresário. Vai no município A é uma regra, vai no B é outra regra, vai na União é outra regra, vai ali no Estado é outra regra. É complicado. Então eu acho que essa harmonização, desde que procure se adaptar à realidade, né, principalmente interna, o funcionamento interno dos órgãos, eu acho ela salutar. Então eu diria isso. E aí, João, veja só, eu não sei se você quer dizer alguma coisa sobre esse ponto específico para a gente partir para frente, mas eu vou colocar aí só para você dizer. E os regulamentos federais? Demoraram ou vieram a tempo? Junto com a medida provisória foram publicados o decreto do SRP, né? O decreto do leilão, ou acho que é a instrução normativa, não, o decreto do leilão. E a instrução normativa do critério de julgamento menor preço ou maior desconto. Isso, saíram esses três aí. Não, peraí, do critério de julgamento melhor técnica ou conteúdo artístico. Isso. Então saíram mais esses três, mas ainda estão faltando alguns, né? Olha, está faltando, por exemplo, o credenciamento, né? Nós tivemos aí uma agilidade na divulgação do regulamento da pesquisa de preço, da dispensa eletrônica. Mas, por exemplo, para se fazer um pregão, você precisava de um regulamento. E esse regulamento é a Instrução Normativa 73, que é de 30 de setembro de 2022. A IN 73, de 30 de setembro de 2022. Ou seja, ela foi publicada depois de 1 ano e 6 meses da publicação da lei. Você vê, para ter a IN, a IN federal, nós demoramos 1 ano e 6 meses. Nós já tínhamos perdido 1 ano e 6 meses do tal período de experimentação. Isso, de experimentação da nova lei. Era da vigência aqui. Eu sempre fui contrário a essa ideia da vigência imediata. Mas já tinha perdido. Aí você fala, o sistema foi disponibilizado em novembro, né? Sendo possível aplicar o pregão da 14133. E pense que a gente ainda teve uma necessidade, uma curva de aprendizagem da IN, uma curva de aprendizagem do sistema. E o sistema compreensível não estava já totalmente adaptado à nova lei. Aí você fala do registro de preço, como você bem lembrou. O registro de preço é muito utilizado. É muito utilizado, é uma ferramenta fundamental para a administração pública. E nós tivemos o decreto em 31 de dezembro. E aí você falou de técnica e preço, que veio 31 agora... de março. Que veio... Ou em 31 de março de 2023. Aí você pega... É tanta coisa que a gente fica... Tanta data, né? Aí você pega a IN que tratou do critério de melhor... técnica e preço. A de técnica e preço que veio em fevereiro.
A de melhor técnico conteúdo artístico, que veio agora. 31 de março. 31 de março. O decreto do pregão, que veio agora, 31 de março. Leilão. Leilão. Perdão, gente. É tanta coisa que... Então, veja. Olhe só Nós estamos falando que o regulamento federal saiu agora. Seria a partir de agora que estados e municípios teriam o quadro geral e dizer assim, tá bom, esse é o modelo federal e vou seguir. Esse é o ponto que eu coloco, de uma sensibilidade política para esse aspecto. Mas teve muitos municípios que ficaram de braço cruzado, que não fizeram nada. Muitos estados, teve. Mas há aí uma razão para isso. Eu acho, em alguns casos, uma questão de uma dificuldade do próprio governo federal de trazer essa implementação. Aí eu colocaria outro ponto. É que a regra, ao modo como concebida, como interpretada na redação originária da Lei 14.133, trouxe uma certa insegurança. Porque era o optar no processo, coisa que eu não concordei desde o início, está lá no nosso livro, nos meus comentários ao artigo 191, que eu já trazia que, para mim, o critério, para determinar a possibilidade de ultraatividade das leis antigas, 8666, 10.520 e 12.462, era a publicação do edital. Porque essa opção fugia dos critérios de controle, de governança que a lei trazia, que o novo regime de contratação coloca e que é implícito a um sistema administrativo. Como é que você controla uma vigência da lei se uma simples abertura do processo, uma opção formal, já garantiria isso? Então, esse era o meu ponto. E agora não. Agora a gente tem uma regra, controle, né? Uma regra definida numa medida provisória que tende a se transformar numa lei. Rafael, mas não adiou. Adiou só a opção formal. Adiou só a abertura do processo. Mas a data da publicação do edital é a mesma coisa. Por isso que eu te perguntei, muda muita coisa? Não muda, né? Porque eu tenho que publicar o edital até o final do ano. Até porque nós conversamos no outro podcast, no anterior, no 21, pelo princípio do planejamento. Eu faço as contratações desse ano para atender a demanda do meu plano de contratação anual deste ano. Correto. Então fica muito aderente. E agora eu só queria ressaltar uma coisa, Rafa, que o Vitor, nosso amigo Vitor Morim, botou um grupo que a gente compartilha, que já tem emenda à medida provisória, já, que quer jogar a vigência não para 2023, mas para dezembro de 2024. É o risco político que tem aí em cima disso. Isso, né? Isso vai haver, mas não sei dizer, né? Não dá para dizer nada. No podcast passado, gente... A certeza... A incerteza é a única certeza. Mas no podcast passado a gente dizia que a medida provisória era improvável. É verdade. Não é? E a improbabilidade se concretizou. Então, veja, esse é o ponto aqui que eu queria dizer para todo mundo. Rafael, então não mudou muita coisa, porque você apenas pode abrir o processo a partir de ainda hoje. Você pode abrir um processo de acordo com a Lei 8666, com a 10.520. E, na verdade, a gente conversava de um post do professor Anderson Pedra. Para quem não o segue, vá lá no Instagram e siga Anderson Pedra, essa é a minha recomendação, em que ele fala exatamente isso. Olha, se você vai optar por licitar de acordo com a Lei 8666, ou de acordo com a 10.520, ou com a 12.462, se você vai abrir o processo agora, possivelmente a publicação desse edital vai ocorrer em novembro, outubro. Essa fase interna dura mais ou menos uns 6 meses, né? É complexa. Né? Ela vai durar mais ou menos 6 meses. Dependendo do objeto, dura isso, né? E se for obra, demora. Tem fases internas que são mais rápidas? Tem. Então vai ser ali, você vai chegar no máximo até essa opção até setembro. Né? Vai ter mais? Vai. Um processo que é muito fácil, compra, algo simples, pode ser que abra até em dezembro. Dia 1º de dezembro você abre, você consiga fazer tudo. Mas é muito raro isso. Aí, Rafa, eu falo para você, qual seria uma dica que a gente poderia dar para o gestor? Quando ele se deparar
com uma demanda que tem que ser instruída, ele verificar qual vai ser o tempo que ele vai levar dessa fase interna. E se essa fase interna ultrapassar ou estiver muito próximo, 29 de dezembro, já faça esse processo pela 14.133. Na verdade, gente, todo mundo tem que ter aprendido com o que nós vivemos agora. É isso. Porque vamos combinar, João, que muita gente chegou agora até março com o coração na mão. Porque nós tivemos o parecer da AGU no final do ano passado, aprovado pelo AGU em dezembro, e o TCU que se manifestou agora no final de março. Dia 22, né, de março. Por aí. Então, veja, até que nós tivemos uma decisão do TCU, estava todo mundo com medo. E, pode ser que o TCU venha dizer que a publicação do edital seja até 31 de março. Não era provável, mas... Poderia ser. Poderia ser. E tinha muita gente com esse receio. Então, assim, gente, aprendeu agora. E outra coisa, continuamos a dizer a mesma coisa que já dizíamos. Corre, quem não regulamentou, corre para regulamentar. Quem está no nível federal, corre para implantar a nova lei. Corre da 8666, corre da 10520, corre da 12462 e já corre para a nova lei. Vai no sentido da lei 14.133, porque os regulamentos estão prontos. O sistema já está pronto. Você falava que o sistema está implantado. Então, assim, corre para lá, corre para o novo regime. Eu ainda preciso regulamentar, capacitar minha equipe, corre. Capacita. Corre, porque inclusive agora está em lei. É outro ponto que eu destaco, gente, para uma coisa que foi muito boa de ter vindo a medida provisória. É que antes era um acórdão do TCU, uma portaria da SEGES, um decreto do prefeito, um decreto do governador. Tudo isso podia mudar. Para quem é contra, inclusive, a prorrogação, porque acha que ela adoça a boca dos preguiçosos, era muito mais fácil as alterações advirem de decretos, de mudança de portaria. Agora não, agora está na lei. Dá uma maior segurança. Rafael, mas pode vir outra medida provisória. É mais difícil. Vamos lembrar que aqui nós tivemos o momento de tempestade perfeita, né, gente? Uma série de demandas para o Poder Executivo Federal, politicamente falando, e a gente tem que ter sensibilidade política para perceber o que ocorreu. Prefeitos em Brasília, na marcha dos prefeitos, com uma série de demandas para o governo federal, demandas inclusive que custam economicamente, e que o que não custava nada financeiramente, fazer essa medida provisória. E Rafa, e politicamente, um sim vale muito. Até para que se possa dizer os outros não. E considerando que outra diferença que da prorrogação para a regra de transição pelo acordo ou pela portaria 720, acordo 507, é que é o seguinte, eu teria que me manifestar até 31 de março, ok? O que seria uma coisa louca. Vamos pensar lá no município. Sim. Ele recebe aportes do governo de transferências voluntárias. Não recebe no primeiro trimestre, porque nós estamos até em contingenciamento. Sim. Ele receberia no segundo, no segundo trimestre. Então, ele não está sabendo, então ele não faz a instrução processual. Então, ele já teria que automaticamente muito bem lembrado. Fazer as contratações com a nova lei. Aí a pergunta que eu te faço. Que ele não teria instaurado o processo. Isso. E cadê o decreto que regulamenta a transferência voluntária com base na 14.133? Mas está para sair. Sim, não, está para sair, até já está tramitando para sair, mas veja que eu não daria o mesmo tratamento para as aquisições de transferências voluntárias que eu daria para as contratações previstas no plano de contratação anual. Sim. Então você veja como que aí, de repente, faz um pouco de sentido postergar, né? Você dá um passo atrás para você, de repente, caminhar com mais segurança. Então, eu acho que, para mim, na minha visão, a prorrogação por medida provisória atende muito melhor do que a regra de transição, ou pelo acordo, ou pela portaria 720. Ou pela uma portaria que viesse posterior ao acordo, que harmonizasse... Mas com o acordo. Com o acordo. É em isso. qualquer situação, eu acho que foi boa. É isso. Agora, aí, que isso tende a se transformar em lei, pode ser que venha com alterações aqui, pode, mas eu estou trabalhando com o que está acontecendo, e eu diria que é melhor. E veja, você tem agora na lei uma definição objetiva, que é a publicação do edital.
que é até 29 de dezembro de 2023. Muita gente perguntou por que 29 de dezembro, Rafael? Porque 29 de dezembro é o último dia útil do ano. Sexta-feira, né? É a sexta-feira. Último dia. É a sexta-feira, a última sexta-feira do ano. Então é o último dia útil do ano, por isso trouxe a medida provisória trouxe essa data. É claro que muita gente questiona, quer dizer que então a Lei 8666 está vigendo até 30 de dezembro. Isso. Né? Mas eu entendi ali que, veja só, segundo o texto legal, gente, agora, é que 30 de dezembro ela acaba, ela está revogada, revogam-se. Então, em 30 de dezembro, ela está revogada. Pelo artigo 193, revogam-se em 30 de dezembro. Eu posso publicar o edital até 29. Eu não podia publicar o edital no dia 29 e revogar no dia 29. Não daria conta. Entendeu? Então, faz sentido, por isso que o dispositivo traz lá que, olha, a revogação dela está em 30. Então, acabou. Não é uma questão que ela está vigorando até 30. Né? Até no regime anterior era isso, era até 1º de abril, porque dizia que a revogação era depois de 2 anos. Depois de 2 anos era depois de 1º de abril. É isso. Que em 1º de abril de 2023 completaria 2 anos. Então vamos atentar para isso, que em 30 já não tem mais Lei 8666, ela está revogada. Ela será revogada em 30 de dezembro de 2023. No dia 30 já não tem mais 8666. E, obviamente, né, que o edital vai ter que conter essa informação. Eu acho, João, a gente já conversou, eu acho que essa regra é a regra válida, é a regra que, de fato... Trabalhar com ela agora, né? E que é a regra que, de fato, faz com que haja um controle maior dessa mudança. Que é a regra que, de fato, empurra o gestor, como era a vontade do novo legislador, para a nova lei. Né? Porque faz com que, a partir de agora, já se comece a trabalhar para publicar os editais. Né? Porque eu acho que a regra da opção, eu sinceramente, embora acho que foi uma construção válida, é uma construção literalmente válida, e foi uma construção válida para o momento vivido, eu acho, mas ela não me agradava como sendo a melhor técnica. E eu acho muito melhor ter ocorrido essa medida provisória aqui. E aí, para todo mundo lembrar, nós vamos continuar, de acordo com a regra do parágrafo 1º e do parágrafo 2º, com aquela ideia que eu sempre disse a todos aqueles que me ouviram. Esses dois regimes são linhas retas paralelas. Eles nunca se encontram. E você vai encontrar isso agora no parágrafo 2º do artigo 191 da Lei 14.133, que, com a redação dada pela medida provisória 1167 de 2023, diz que é vedada a aplicação combinada desta lei com as citadas no inciso 2 do artigo 193. Ou seja, eu não posso combinar os regimes. E isso vale, inclusive, para as regras de execução contratual, que estão lá agora aqui no parágrafo 1º, que traz que, se a administração optar por licitar de acordo com as leis citadas no inciso 2 do caput do artigo 193, Lei 10.520, Lei 8.666 e Lei 12.462, o respectivo contrato será regido pelas regras nelas previstas durante toda a sua vigência, de modo que nós teremos contratos assinados de acordo com a Lei 8.666, que é a única dessas leis que versa sobre contrato e que vigorarão nos termos da Lei 8.666. Se é um contrato de serviço continuado decorrente de uma licitação cujo edital foi publicado no dia 29 de dezembro de 2023, esse contrato vai ser assinado em 2024, quando já revogada a Lei 8.666, mas toda a sua vigência será orientada pela Lei 8.666. Ele vai poder ser prorrogado anualmente até 60 meses, enfim, continua tudo aquilo que a gente tinha ou seja, antes. A gente pode até 2029 estar encontrando contratos celebrados com base na 8.666, esse contrato do tipo continuado. Perfeito. É isso. Perfeito. Eu acho que a gente devia, esse episódio para vocês. Por isso que a gente veio gravar, porque o episódio passado
foi sobre uma regra de transição como diz que não transitou. Perdeu o objeto, né? Como diz no direito, perda do objeto, né, Rafa? Perdeu o objeto. Perdeu o objeto. E a gente viu, o que eu fiquei aí, gente, assim, até muito grato com a confiança de vocês no nosso trabalho. Porque a gente publicou e a visualização foi altíssima. Porque estava todo mundo preocupado com isso, que a gente publicou na quarta-feira passada. Ou seja, no dia 29. E a medida provisória veio no dia 31. A medida provisória veio no dia 31, no finalzinho da tarde, ali de tarde para noite. Não lembro exatamente o momento. E a gente queria até agradecer a vocês por terem nos ouvido, mesmo quando naquela data já era muito... já tinha a fala do Lira, dizendo Lira, me refiro aqui ao deputado Arthur Lira, que é presidente da Câmara dos Deputados. Já tinha a fala da ministra da Gestão e Inovação em Serviços Públicos, a Esther Dweck. Então a gente já tinha ali uma perspectiva. Eu diria que no momento que nós publicamos o episódio passado, já era provável a medida provisória. Isso. E ainda assim, muitas pessoas confiando no nosso trabalho nos escutaram. E a gente quer aqui agradecer e fazemos, né, esse episódio neste momento para vocês, exatamente dada a confiança que vocês tiveram no nosso trabalho. Então, explicar aí este momento de transição, João, trazido pela medida provisória 1167 de 2023, dizendo que todos atentem que ganhou-se um fôlego. É para respirar, fazer agora um planejamento, o que é que eu vou fazer com base na lei antiga, o que é que eu vou fazer com base na nova lei. Olhar os processos, né? Olhar os objetos de contratação. Como você bem atentou desde o episódio passado. Para quem faz PCA, para quem faz plano de contratação anual, pega ele lá, distribui aqui, distribui acolá. Ah, mas aqui a gente ainda não fez nem capacitação. Começa a fazer agora. A gente nem fez regulamento. Começa a fazer agora. Certo? E sabendo que a Lei 8666, a Lei 10.520 e a 12.462 estarão revogadas já a 0 hora e 1 minuto do dia 30, né? Do dia 30 de dezembro de 2023. É isso. Então, só até o dia 29 é que você pode publicar o seu edital. E essa é uma regra nacional agora. Isso vale para todo mundo. A gente explorou aqui uma diversidade estadual, né, no episódio anterior. Nada daquilo vale mais. Rafael, mas aqui no município, como vai ocorrer, por exemplo, que eu soube, em Belo Horizonte, a doutora Ana Alvarenga, procuradora do município, tem feito um trabalho belíssimo lá. Não vai até a regra que vai publicar o edital antes. Então pode ter estado e município que vai colocar, olha, nós aqui vamos continuar com a mesma regra. Quem tinha colocado antes de 29 de dezembro, nós vamos publicar antes, vamos estabelecer que aqui os editais têm que ser publicados aqui no estado da Paraíba, sei lá, é só um exemplo, e acho que a Paraíba estava até 30 de novembro, vamos manter 30 de novembro. Ok. Qualquer dessas opções é válida, só não é se for depois de 29 de dezembro. Você quer falar alguma coisa, amigo? Não, o que eu vejo é reconhecer os processos, né? Reconhecer o tempo de fase interna de cada processo, a análise jurídica, para você poder fazer a publicação. E também, Rafa, o que a gente costuma falar muito, né? Fazer a própria gestão de risco. Eu consigo fazer esse processo aqui pela 14133? Consigo, então eu vou aplicar. Esse aqui vai me demandar uma capacitação que eu ainda não tenho. Então já vou com ele pela 8666, 10520, 12462. Então é uma decisão do gestor. Então por isso que ele precisa pegar as contratações que ele precisa fazer durante o 2023, olhar o tempo de fase interna, de publicação e verificar se ele tem capacitação para realizar na 14133. Não tem que ir para a lei anterior. Mas se o prazo for maior que 29 de dezembro, ele já pode começar a fazer a instrução
na lei nova, porque ele não vai conseguir publicar antes de 29 de dezembro. Por exemplo, eu quero fazer uma contratação de serviço terceirizado. Demoro 6 meses. Autuei o processo 1º de setembro. Não vou conseguir acabar. Então, já autuo o processo, já vai pela 1433, porque você vai fazer a licitação quando? Em janeiro ou fevereiro, que demora mais ou menos uns 6 a 8 meses. Perfeito. Essa fase interna do processo de contratação. Amigo, para encerrar, então, eu diria que a gente dá o like. É o like. Na medida provisória 1167. Isso. Tem o nosso like. Tem o nosso like. Eu também estou com você. Eu fiquei até feliz com ela do que a regra de transição. Olha, eu fiquei feliz, inclusive, como todo mundo sabe, eu sempre fui favorável a essa regra. Isso estava no nosso livro de comentários, a Lei 1433, publicado pela editora Fórum, que eu já dizia, tem que ser a publicação do edital. O professor Marçal, sei que também tinha esse posicionamento, porque é um critério que é o ato jurídico perfeito, publicação do edital. Já tinha falado aqui, não acho que licitação é uma regra processual, é uma regra de direito material, é a competição, não é para apurar nada. Ali é onde se forma o próprio ato de seleção do licitante. E eu queria dizer que a vocês que nos escutam, que nos assistem, que contem com a equipe do Portal LC para capacitar suas equipes para a implantação da nova lei. Seja você uma empresa que atua na licitação, seja você um órgão público, uma entidade pública. Nós estamos aqui dedicados a ajudar todos aqueles que trabalham com licitação a implantar a nova lei, a capacitar suas equipes para esse novo regime de contratação pública. Fica então o nosso convite, conte com a gente. Já lançamos o nosso calendário de cursos. Temos cursos sobre estudo técnico preliminar, de pesquisa de preço, formação de pregoeiro e agente de contratação, elaboração de edital, gestão e fiscalização de contrato, que é outra coisa, gestão João, de risco, que vai começar agora. Nós vamos ter que gerir os contratos e, de fato, tem muita novidade, né? Isso. A gente vai se dedicar mais ao regime contratual. Curso de gestão de risco, revisão, reajuste e repactuação, que é comigo e com você. Tenho a felicidade de estar numa parceria com você, meu amigo. Então, venha conosco que nós faremos o possível para deixar a sua equipe habilitada a implantar esse novo marco que, na minha avaliação, só tem coisas boas quando comparado com a Lei 8666, com a 10520 e com a 12462. Tenho críticas, mas vou falar. Não se compara com o regime anterior. Vamos para o novo, que a administração pública e a sociedade só tem a ganhar. Deixa eu pegar um gancho contigo aí, Rafa. Você pode até anunciar aí para os nossos, quem está nos ouvindo, nos assistindo, né? Sim. Semana que vem, dia 13, live do novo, entre aspas, do novo SRP. Verdade, amigo, verdade. E é outro tema que a gente deve caminhar até para fazer um curso sobre isso, para aqueles que querem, né? Que na verdade não é querer. Todo mundo precisa se qualificar em relação ao registro de preços. Vai ser dia 13, quinta-feira. 18 horas. 18 horas. Eu, João Domingues. Sim. Daniel Barral, sim, que é o nosso parceiro aqui, sócio, colaborador, e Rafael Mota, da Antac. E você me cortou? Cortei porque, infelizmente, felizmente, o nosso amigo aqui, Rafael vai estar viajando para capacitar. Vai estar de férias, vai estar se capacitando também. Vou tirar 10 dias, gente, para dar uma descansada e depois vou passar um tempo de estudo no exterior e, por isso, não vou estar aí nas próximas lives, nos próximos podcasts. Isso. Mas vocês estarão mais do que bem acompanhados com o Barra e o João. E aí eu já instigo, né? Já tem até as duas perguntas para responder. Será que mudou alguma coisa? É a primeira coisa que a gente vai debater. Não percam essa live. E segunda coisa, Rafa, será que poderíamos avançar mais? E é por isso que eu trouxe o Barral para poder participar comigo, Daniel Barral, que é da área jurídica. E eu trouxe quem? O Rafael Mota, que é da área de gestão, né? Com certeza. A de contratação. Então vai ser uma coisa muito interessante. Agora eu só vou logo responder uma pergunta dessas que você fez. Sim, mudou muita coisa. Assistam a live. É isso. Mudou muita coisa. Muito obrigado.
Você quer fazer sua palavra final? Eu agradeço aí sempre a confiança no trabalho do Portal LC. Sigam a gente nas redes sociais. Dê o likezinho aí no nosso vídeo, né? Sim, por favor. Porque isso ajuda a gente, né? Ajuda, na verdade, não é nem que nos ajuda só, óbvio, é uma oportunidade nossa, mas ajuda que o conhecimento se propague, isso. Que apareça para outras pessoas, é isso. Que se interessam em licitação e contrato. Então a gente pede que curta e que compartilhe com seus colegas para que todo mundo fique por dentro dessa regra de transição e vamos torcer para que essa medida provisória seja aprovada no modo como está. Isso. É isso que a gente tem. No mais, agradecer a essa audiência maravilhosa que sempre prestigia todos nós do Portal LC. Essa é a nossa missão, trazer informação, trazer capacitação, qualificação e profissionalização para todos vocês que confiam no nosso trabalho. Vamos para frente, é para frente que se anda e o melhor que a gente tem a fazer é implantar a Lei 14.133 e conto conosco para fazer isso. Um forte abraço e até o próximo episódio do Reverbere, o podcast do Portal LC. Até lá. Reverbere, o podcast do Portal LC.